Administração sabemos que é uma ciência multifacetada, concordam? Ou seja, você bebe de várias disciplinas, né? E a área de compras ela ganha cada vez mais um enfoque, um radar, né, sobre as atribuições e a capacidade de geração de valor que essa área tem para poder demonstrar a partir do momento que nós olhamos para o nosso ambiente externo. Vocês estão satisfeitos e felizes aqui no Brasil hoje? Está todo mundo numa condição de empregabilidade elevada? A economia está estável? A inflação não está deteriorando o poder aquisitivo de ninguém? Ou seja, estamos falando de outros países, quiçá, comparativamente ao nosso, são coisas que são medidas assim que você não consegue cotejar. Ou seja, o Brasil é um país em desenvolvimento, estamos passando por uma crise forte, que a princípio se apresentou um tanto quanto moderada, mas já conseguimos perceber que ela começou a ganhar dimensões inicialmente inimagináveis. Isso é bom? Não. Obviamente, para a população, não. Por quê? Deteriora, corrói o teu poder de compra. Então, para começar a analisar a perspectiva de uma área de compras que ela pode realmente ser bem vista, né, aos olhos do empresariado, não tem como você não passar por alguns desafios, alguns mantras empresariais para saber o seguinte, onde a minha empresa está posicionada, onde que ela quer chegar e qual é a contribuição que a área de compras, se envolvendo nesse contexto, ela pode efetivamente envidar esforços para que as coisas se materializem, aconteçam. Então vamos analisar aqui qual é o prisma, qual é o cerne que sustenta uma organização empresarial com fins de lucratividade. Alavancar receitas, fato. Né? Se você existe enquanto empresa, você quer gerar lucro, você quer gerar valor para o seu acionista. Concordam ou não? Você alavancar receitas, você precisa criar alternativas para poder você maximizar a tua capacidade de auferir receitas. E como isso? Baixou demais. Você aumenta o teu mix de produtos e serviços, você aumenta a sua margem, você vai prospectar novos negócios para, com isso, você começar a se blindar pela perspectiva de geração de receita. Né? Por outro lado, também é um mantra empresarial que precisa ser perseguido obsessivamente, que é a redução de custos, é a otimização. Né? Até no nosso plano pessoal não dá para gastar mais do que a receita que nós recebemos. Né? Ou seja, reduzir custos também é um mantra e um objetivo que precisa ser perseguido com bastante veemência. Melhorar a eficiência de processos. Processos eles devem apoiar solidamente, está ótimo agora, solidamente a inteligência de negócios da organização. Né? Não dá para atuar como se fosse a esmo. Né? Eu não sei para onde eu vou seguir, eu não tenho um fluxo definido de processo, eu faço as coisas, cada um com a sua maneira de pensar e agir. Ou seja, a eficiência dos processos vem para dar fluidez, vem para dar celeridade, vem para dar a consistência necessária para a tomada de decisões dentro das organizações empresariais. E orientação para o negócio, né? Não é para processo, não é para produto. Isso é importante? Obviamente que sim. Isso vai criar as bases de sustentação da organização. Porém, o enfoque principal, que tem que ser enaltecido pela empresa, né, pela organização com fins lucrativos, é a orientação para o negócio. Né? Não adianta você ter uma cadeia processual extremamente eficiente se ela não consegue apoiar e o negócio por conseguinte, não consiga mostrar sustentação, mostrar oxigênio, ou seja, se manter, se perpetuar no curso do tempo. Então, a orientação ela tem que ser para o negócio. Fluxo de caixa, uma grande medida de geração de valor de uma companhia. E a sua capacidade de gerar fluxos, né, de entradas e saídas dentro de uma medida cada vez mais saudável. Né, o famoso EBITDA. Né? E desenvolvimento e valorização das pessoas. Ou seja, mais que uma bela retórica, né, que se fala, que se difunde aí no mercado hoje em dia, você valorizar, você ter políticas de atração, retenção, valorização do teu capital intelectual, do teu capital humano, isso é a condição sine qua non de sobrevivência, porque as pessoas é que realmente vão impulsionar a empresa ao êxito. As pessoas é que vão desenvolver processos inteligentes de negócio. As pessoas com a sua capacidade é que vão ajudar a empresa a gerar valor, né? A ter um fluxo de caixa de modo a que ele consiga oxigenar, dar a tranquilidade necessária para a empresa poder sobreviver. Então, essas perspectivas dentro do ambiente empresarial, ela precisa ser muito bem analisadas, né? E você ter isso como algo a ser perseguido continuamente. Partindo desse pressuposto,
nós começamos a entrar na seara da gestão de compras, né? Num passado recente, né? E, por que não dizer, até mesmo no presente, algumas organizações ainda não atentaram para a importância que a nossa área tem em termos de contribuição a oferecer. Ela ainda é vista como uma área meramente operacional. Como eu falei, só entrega baseado nas requisições que recebe, operacionaliza e manda entregar, cessou a responsabilidade do comprador. Boa parcela do volume de dispêndio passa por compras. Ou seja, se é uma área que tem um spend na ordem de 1 bilhão por ano e 70% desse dispêndio é transacionado pela área de suprimentos, isso merece um olhar um pouco mais clínico, um pouco mais criterioso da aplicação desses recursos. Então, é preciso essa diligência, é preciso esse acompanhamento para saber o seguinte: como é que eu estou comprando? Né? Eu estou sendo um perdulário, estou comprando de qualquer maneira, sem critério, sem foco, sem desenvolvimento e implementação de métodos de gestão. Como é que eu vou comprar melhor se eu não conheço, né, o meu perfil de aquisição e contratação? E, mais uma vez, o foco era apenas no atendimento, uma área que era vista como o seguinte: perdulária, né? Ou seja, o marketing atrai, passa para o comercial, que sacramenta a venda, e compras era vista como uma área perdulária esbanjadora do recurso que essas áreas se esforçavam para trazer para a organização. Tem uma visão extremamente míope, né? Nós precisamos levantar a bandeira da modernidade. Senão a gente vai ficar onde? No limbo, na obscuridade. A gente não consegue se desenvolver porque os tomadores de decisão dentro da companhia não conseguem enxergar isso. Vai continuar sendo vista como uma área de atividade meio, né? Ou seja, faz aquilo que é solicitado, que é requisitado, através de um instrumento de requisição, operacionaliza e entrega, cessa a responsabilidade. Isso é muito pouco. Até você olhando pela perspectiva do desenvolvimento profissional, você precisa de um olhar um pouco mais acurado para poder se desenvolver e fazer com que, com as suas competências, a empresa também se desenvolva. É preciso fazer o marketing, mas o marketing com consistência, o marketing lastreado por resultados. Porque senão vamos continuar sendo vistos como uma área meramente operacional, com valor secundário, que dirá terciário dentro das organizações. E, passando por essa perspectiva, nós começamos a enxergar também uma mudança grande do modelo mental, né? Ou seja, a quebra de alguns padrões, né? De alguns paradigmas. Ou seja, você sai da atuação mediante demanda, recebeu a requisição, analisou, pegou 3 cotações, entregou a ordem de compra para o mercado. Você sai da zona de conforto, né? Você não fica somente naquela posição de letargia, aguardando a demanda chegar para você poder agir. Mas hoje não, hoje você tem que tomar iniciativa, né? A liderança ela tem que acontecer pelo processo e até mesmo influenciando pessoas, independente de ser dado a você o cargo ou não. Ou seja, você vai interagir com clientes internos, com fornecedores, vai precisar influenciar, vai precisar persuadir com as suas argumentações técnicas, com a sua capacidade e a sua visão gerencial. Ou seja, é uma visão muito mais transcendental de que somente atuar baseado em requisições. Isso também tem que me incomodar, né? Como profissional, eu não posso simplesmente achar que não, isso está bom, eu caio naquela linha de estabilidade profissional, segundo o meu entendimento, mas para sempre fazer um paralelo com o seguinte: essa situação hoje, que é uma situação confortável, consegue me blindar profissionalmente? Né? As empresas cada vez mais primando pela produtividade, né? Pela boa aplicação de recursos. Funcionário, antes visto somente como a produtividade trabalhando de 8 às 17, hoje ele é visto pelo resultado quantitativo que ele entrega. Então, se você passa a não entregar resultado, você fica o quê? Suscetível a um corte, a um movimento de downsizing. Ou seja, o profissional ele precisa estar antenado a essas mutações do mercado, ou seja, influenciadas pelo ambiente externo, e com isso mudar a sua postura, ou seja, também se integrar a esse novo contexto de modernidade. E eu costumo dizer que nós precisamos aí, que é mais do que imperioso e até mandatário, se você quer estabelecer uma gestão contemporânea de compras e suprimentos, você tem que aderir, né, a algumas mentalidades de planejamento e controle, né? Eu preciso ter um estudo pormenorizado daquilo que eu compro, como eu compro, né? Em que situação e recorrência eu compro, qual é
o ponto de ressuprimento, qual é o lead time do meu fornecedor, qual é o volume de spend, né, ou de spend, melhor dizendo aqui, já dentro do contexto do português, que eu gasto mensalmente, anualmente, ou seja, eu vou entender qual é a minha envergadura financeira para saber qual é o potencial que eu estou oferecendo ao mercado e eu mesmo não consigo identificar isso. Agora, eu só vou fazer isso com planejamento. Eu só vou fazer isso conhecendo de maneira acurada todas as minhas demandas. Mentalidade do alinhamento entre as áreas do negócio, né? Não pode haver sobreposição, justaposição de uma área em relação à outra. Todas são importantes dentro do contexto organizacional. Compras é importante? A atividade de meio, sim, mas ela é subsidiadora de resultado. Só que ela precisa se vender, né, e se fazer entender dessa forma. Facilities, marketing, logística, finanças, né? Não existe hierarquia entre as áreas de negócio. Elas precisam trabalhar de maneira congruente, né? Ou seja, uma colaborando com a outra. O objetivo não é uma área sobressair em relação à outra, não. Cada área, uma vez que é definido a meta, que é definido o resultado, e ela está imbuída do propósito, do atingimento do objetivo empresarial, organizacional, todos ganham com isso, né? Não é porque você é somente uma área que tem atividades meio, que não contribuem, que não está ali no front direto com o teu cliente, que isso vai ser demérito para você, que isso vai ser depreciativo. Muito pelo contrário, tudo é a maneira como você se posiciona. Então, esse devido alinhamento, essa congruência entre as áreas de negócio, ela é de fundamental importância para que toda a engrenagem possa se mover no sentido de conquistar a competitividade empresarial. Não é uma área, mais uma vez, se sobrepor sobre a outra. Quem tem que ganhar é a organização. Você não pode ter silos de eficiência e silos silos de ineficiência e silos de excelência. Não, todas contribuem de maneira equânime para o resultado da companhia. Mentalidade da escassez. Igual na nossa casa, eu não vou gastar aquilo que eu não tenho, né? Não é porque é a empresa que está provendo os recursos para mim que eu vou ser esbanjador. Não, eu preciso fazer sempre uma avaliação de valor daquilo que eu estou comprando. É realmente necessário comprar, por exemplo, qualquer insumo, não vou nem entrar no mérito, porque isso não vem o caso. Ou seja, eu não posso ser movido por vaidades e essa vaidade refletir, né, no dispêndio da organização. A compra tem que ser feita com critério, tem que ter dor de dono. Qualquer centavo eu estou usando uma metáfora, mas qualquer recurso que é aplicado, que é empregado na aquisição de um bem ou serviço, ele precisa trazer algum tipo de retorno para a organização. Por exemplo, vou citar os Jogos Olímpicos, né? Ano que vem todo mundo sabe que as Olimpíadas vão acontecer aqui no Rio de Janeiro. Qual o legado que isso vai trazer para a cidade, para o Estado e para o país? Não só em termos de imagem. Ou seja, não adianta você fazer investimentos assim, estratosféricos, né, para você criar Vênus, criar instalações de competição moderna, se isso depois não entregar uma demanda efetiva, né, de serviço, demanda não, uma provisão efetiva de serviços para a sociedade. Tem que gerar um legado, né? E o mercado hoje, ele cobra isso. A nossa responsabilidade enquanto comprador, enquanto organização empresarial, transcende só a prosperidade econômica. Eu preciso trabalhar também pela perspectiva do bem que o meu negócio está fazendo para a sociedade e também uma preocupação efetiva com as condições do meio ambiente. Ou seja, preciso andar, porém, todas essas nuances demandam a minha atenção como empresário. E a mentalidade de parceria. Fornecedor não é adversário, né? Alguns compradores se colocam numa posição de supremacia e começam a desmerecer os fornecedores, né? É um erro crasso cometer esse tipo de atitude. Ou seja, procura ouvir o teu fornecedor, o que ele tem a dizer. Todos os fornecedores vão te oferecer soluções assim mirabolantes, soluções inteligentes para o seu negócio? Não, mas você precisa se predispor à escuta. Se você não escutar, né, as soluções oriundas do mercado, elas não vão aparecer. E você começa a se prender somente no seu universo, sem dar a oportunidade do mercado te apresentar alguma via de solução de algo que você está míope e não está conseguindo enxergar. Então, parceria, dor de dono, alinhamento, congruência entre as áreas de negócio, planejamento, controle, são situações elementares, porém muito negligenciadas ainda, mas contribuem e deve ser dessa forma para o êxito empresarial.
Porque o lucro está na compra. Alguém tem dúvida disso? Né? Os fornecedores, os clientes, está cada vez mais difícil você alavancar a receita via venda, né? Junto ao teu cliente. Né? Você vai conseguir melhorar, né? e preservar a estabilidade financeira do teu negócio a partir do momento que você consegue gerar eficiência dentro da tua cadeia produtiva. Ou seja, é a produtividade que ela tem que fazer, que você tem que fazer valer, olhando para dentro do teu processo, identificando quais são os gaps, os hiatos de ineficiência e tratando. Né? Aí você vai começar a enxergar melhor com foco gerencial o que está demais, o que é excessivo, o que realmente eu posso erradicar, o que eu posso cortar e que vai gerar o evitar de um dispêndio desnecessário para a organização. Essa é a contribuição, não só pelo prisma quantitativo, mas também pela técnica, pela prestação de serviço que nós temos para poder oferecer. Não é o saving, que é a economia proveniente de negociação, que nós vamos buscar a todo custo. Né? Vamos buscar com critério, vamos buscar com inteligência. E falando de inteligência em compras, né? Ou seja, é um termo muito utilizado na gestão empresarial e já sendo reproduzido para outras vertentes de negócio, que no caso é a gestão de compras. Né? Ou seja, eu preciso analisar de maneira bastante criteriosa os movimentos do mercado, ou seja, política econômica, variação de moedas, ou seja, oscilação da condição de estabilidade da máquina governamental, ou seja, a economia está numa situação pujante ou declinante. Tudo isso pode influenciar o meu negócio. Tudo isso pode influenciar a precificação de um fornecedor ao me oferecer um produto e um serviço. Então, eu preciso de todos esses elementos transformados em conhecimento para que o meu corpo de suprimentos possa ter a devida condição de negociar adequadamente. Né? E você negociando com inteligência, baseado nas informações transformadas em conhecimento, a probabilidade de êxito dentro de um processo negocial é muito maior, concordam? Ou seja, é trabalhar informações em prol da inteligência e da transformação em conhecimento. Então, já passando agora para as ferramentas, né, modernas de técnicas de suprimentos. Cadê o Bruno? O Bruno viu isso aqui ontem, né? Então, o TCO, né? Ou seja, eu não analisar apenas o preço de compra de um determinado produto. Né? Você faz aquela análise assim, muito elementar, muito rasa, identificando o seguinte, eu comparo 3 propostas, olhando só pela perspectiva do preço, aquela que me apresenta a melhor condição é a que eu vou optar. Está errado. Afirmo isso para vocês categoricamente. Não estou na base da dúvida e do achismo, não. Você tem que analisar outras variáveis, aquilo que está oculto aos seus olhos, que está latente, e você precisa, de alguma forma, com o teu conhecimento, enxergar. Citava um exemplo hoje na sala de aula de um carro. Você vai comprar o carro, você olha só para o preço do carro? Não. O que no ciclo de vida do produto, no caso do carro, vai gerar de custo e que você precisa mensurar e devidamente contabilizar, né? Ou seja, é um bem que vai se desvalorizar, que você vai ter custo de documentação, que você vai ter custo de obsolescência, enfim, todos esses fatores precisam ser devidamente mapeados, porque vão influenciar no custo total de propriedade. Está em inglês, mas é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Custo total de propriedade. Analisar, ou seja, além de somente o preço. E os direcionadores de custo, né? Ou seja, se eu tenho contratos, onde esses contratos, por uma deliberação de mercado, eles sofrem reajustes anuais, né? Fazemos aniversário dos contratos também. Eu preciso conhecer quais são os elementos, né, os direcionadores de custo do mercado que podem influenciar no preço dos meus contratos. Por exemplo, eu citei para vocês aqui a questão da volatilidade das moedas. O dólar cresceu, você tem uma matéria-prima comprada em dólar, e aí, como é que você faz? Quando você pactuou o preço de compra, o dólar estava com a paridade de 3, hoje está em 4 e pouco. Né? Ou seja, vai ter reflexo no teu fluxo de caixa. O teu desembolso, o teu desencaixe vai ser maior do que quando você efetivou a compra. Então, todas essas variáveis precisam ser devidamente mensuradas, mapeadas. Eu tenho um contrato, por exemplo, de aluguel, já trazendo para a esfera pessoal, está atrelado ao IGPM. IGPM é um direcionador de custo, ou seja, vai impactar a oscilação do IGPM naquilo que eu vou ter que pagar mais, ou seja, influencia inclusive o meu próprio orçamento.
Então, conhecer não somente o preço de compra, mas dentro do ciclo de vida do contrato, você enxergar o que vai ser um elemento onerador, isso é importante. Isso é necessário para um profissional moderno de suprimento. E passando aí para uma técnica que é a metodologia de 7 passos, né, que é o Strategic Sourcing, ou seja, ele preconiza a gestão de compras estratégicas. O que eu quero dizer com isso? Né? Você não olhar e achar que uma simples e mera concorrência vai te trazer benefícios assim incomensuráveis, né? Pelo ponto de vista operacional, técnico e comercial. Lê do engano isso. Né? O Strategic Sourcing ele visa garantir o ressuprimento através de redefinição de políticas, redesenho de modelos de processo, você enxergar, como eu falei no início, né, onde reside a ineficiência de uma determinada categoria de bem ou serviço, e com isso eu começar a vislumbrar oportunidades a partir de uma análise acurada e criteriosa que eu vou fazer. Por exemplo, você tem um serviço de segurança empresarial, né? Essa segurança empresarial você tem input de custo de mão de obra anualmente, está sendo onerado em função de dissídio coletivo, que é um direcionador de custo. O que você faz, né, se é uma área que está genuinamente segura? Por que não transferir isso para uma tecnologia tomar conta sem você precisar ser onerado e ter que fazer a cessão de mão de obra para tomar conta de uma área que não te oferece grandes perigos, né? Que não é de alta periculosidade. Então, essas alternativas, ainda que vá te gerar um investimento inicial, isso precisa ser mapeado. Porque se não for mapeado, você vai continuar tendo inflação de custo ano a ano e onerando, inclusive, e às vezes desestabilizando o teu orçamento. Né? Às vezes a área de finanças, quando você vai discutir o orçamento com a área de suprimentos apresenta qual é o bojo, né, o combo de contratações do ano, e apresenta qual vai ser o potencial de inflação de custo, ou seja, o que vai ser onerado? Sai de 1 milhão, vai para 2 milhões. Por quê? Você tem que justificar. E no ambiente de economia estagnada, sem perspectiva de novas gerações de receita, as áreas financeiras elas ganham relevância e poder de crítica. Pô, vai começar a enxergar o seguinte, poxa, você tem contratos aí que o volume dele representa R$1 milhão. Ok, pô, simplesmente você vai acatar a majoração do mercado fornecedor de 10% sobre toda a tua cadeia de custos? Não. Começa a olhar para dentro do teu processo e verifica o que você pode minimizar. Né? O que você vai fazer com inteligência de suprimentos para poder minimizar ou mesmo erradicar, eliminar, né, os efeitos dessa inflação. A inflação hoje é inconcebível em contrato nenhum, porque inflação é custo. Né? Ou seja, e fragiliza a tua dotação orçamentária. Então, muito cuidado nesse sentido. O sourcing, ele para ser um processo interessante, robusto, com musculatura para apresentação de resultado, ele precisa tomar alguns cuidados, que são os passos. Né? O alinhamento estratégico, não adianta ter uma iniciativa fabulosa se o corpo docente, não, o corpo docente é onde eu atuo também, mas o corpo decisório da sua companhia, ele não enxerga aquela sua iniciativa como uma iniciativa que vai conseguir materializar, que vai dar concretude de resultado. Então, qualquer iniciativa ele precisa de respaldo executivo, de quem realmente, vulgarmente falando, manda dentro da organização. Não dá para capitanear soluções, iniciativas muito bem elaboradas, sem que você tenha consistência daquilo que ela se propõe a entregar. E você precisa desse respaldo, alguém que realmente acredite na sua ideia e patrocine a sua ideia para você poder levar à frente. Porque senão você vai ser um mero mortal tentando demonstrar uma ideia e uma ideia que não tem apoio interno. Então, a conquista de apoio ela precisa estar com esse alinhamento estratégico, com todos os atores do processo muito bem harmonizado. Análise de gasto, quando eu falo análise de gasto dentro dessa área de suprimentos, é analisar todos os meus dispêndios, como eu compro, em que situação eu compro, como é que está sendo feito esse dispêndio, em que situação eu preciso comprar, quais são os meus principais fornecedores, quais as demandas que eu tenho que vão me gerar ônus, que vão me gerar dispêndio. Preciso fazer essa análise, né? Não adianta somente receber requisição e, mais uma vez, operacionalizar e entregar. Como é que eu vou gerar foco gerencial se eu não consigo entender qual é o perfil da minha demanda, qual é o perfil de gasto que eu tenho?
Interação com o mercado, isso vale em qualquer âmbito, até mesmo no âmbito pessoal. Ou seja, o famoso benchmarking, né? Ontem, terminei a aula, algumas pessoas vieram perguntar, professor, como é que eu faço para fazer benchmark? Eu falei, se propõe, bota a cara no mercado, conversa. Né? Ou seja, vai em congresso, vai em palestra, vocês estão fazendo aqui. Ou seja, escuta não só o que o palestrante está falando, mas com todas as pessoas que estão aqui. Cada uma tem a sua experiência, cada uma tem algo para poder agregar. Né? Às vezes você não consegue identificar uma solução, você conversando com o colega do lado, ele vai começar a cristalizar uma solução para você que até então você não conseguia vislumbrar. Então, essa interação ela é de fundamental importância. Aqui eu falo do posicionamento da matriz de portfólio de compras, engajar fornecedores, ou seja, os fornecedores precisam entender e estar imbuídos do propósito, né? Porque senão ele vai começar a enxergar que aquilo é uma iniciativa que vai gerar algum tipo de ônus, né? Vai ser pernicioso, prejudicial para ele, não é isso. Né? Eu quero dizer para o meu fornecedor o seguinte, você tem uma capacitação tremenda, vamos colocar isso em prática aqui, de modo a gerar resultado para mim, para você, e o que gerar a gente divide, ou seja, uma outra mentalidade, não é só aquele custo fixo, né? Ou seja, aquela mensalidade que eu tenho contigo e vou ficar arcando mês a mês, e qual o retorno que eu tenho disso? Nenhum. Ou seja, a visão é transcendental, né? Ou seja, que preconiza o ganho e o atingimento de produtividade. E depois da iniciativa, você precisa implementar e, sobretudo, acompanhar. Não adianta fazer um processo de sourcing, né, de concorrência totalmente estruturado dessa forma, se você não tem diligenciamento, se você não acompanha. Né? Não acompanhando, o que o fornecedor faz? Entra na zona de letargia, zona de conforto. Então, se ele não é cobrado, se ele sentir que você não está fazendo um acompanhamento diligente da performance, da atuação dele, a tendência é entrar nessa zona de letargia e o processo que tinha um grande potencial de oportunidade para poder entregar, ele acaba se perdendo a esmo. A parte de desenvolvimento de fornecedores, aproxima os teus fornecedores, como eu falei, não vai ser parceiro de todo mundo, mas fornecedor, você precisa eleger aqueles de fato que têm condições e know-how necessário para te oferecer algo diferenciado. Fazer análise qualitativa, analisar de maneira bem criteriosa, né, o portfólio comercial desse fornecedor, clientes, principais realizações, evolução e involução do faturamento, ou seja, principais referências, ou seja, são algumas informações que comumente são mencionadas. Conduzir a apresentação de fornecedores, traz o fornecedor para você comparar e fazer uma entrevista que eu chamo de exploratória, né? Assim como é feito no RH, quando você quer contratar um funcionário, assim é com o teu fornecedor. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar tudo que você está me dizendo, escreveu aqui no teu currículo, fazer um face-to-face, um cara a cara, para saber se realmente você tem condições de segurança e propriedade de executar aquilo que você está se propondo no teu currículo comercial, na tua proposta. Fazer análise quantitativa, aqui é olhar para dentro do teu fornecedor e fazer uma varredura para saber se ele tem inconsistência numérica. Né? Já ouviram falar em contabilidade criativa? É isso. Os fornecedores, alguns, né, mal intencionados, que não têm honradez honradez ética e lisura de comportamento mercadológico, ele acaba incorrendo nesse tipo de prática, de maquiagem de balança. Acontece sim, o mercado é prostituído e oportunista. Aí, às vezes, você contrata um fornecedor que ele não tem a consistência, uma boa saúde financeira, e vai incorrer para você, no ciclo de vida do contrato, em prejuízos operacionais, porque ele não consegue manter, né, uma situação saudável das suas finanças e também do cumprimento das suas obrigações. Então, com isso, você vai conseguir minimizar a possibilidade de surpresas desagradáveis. Fazer checagem de fornecedores, descobrir via mercado o que ele tem para poder te oferecer, né? Ou seja, as referências que são explicitadas no currículo comercial dele é muito fácil. Eu costumo dizer que ninguém conta derrota, né? Se você mencionou no teu currículo, é porque algo positivo, você está seguro de que alguém vai depor a teu favor. Agora, quando você descobre via mercado, nessas palestras, nesses congressos da vida, conversando com um e com o outro, vem informações preciosas, né? Que ele não menciona, que ele deixa latente no currículo dele. Visitar sites e clientes, tem que sair do lugar. Né? Não pode ficar ali sentado na mesa operacionalizando requisição todo dia. Né? Ficar fazendo input sistêmico, gerando ordem de compra. Não, isso também faz parte do escopo de atribuição, mas não é prioritário. Você tem que atacar aquilo que tem possibilidade de geração de valor. Vai fazer porque é uma demanda. Né?
Agora, começa a pensar de uma maneira mais nobre, porque é aí que você vai notabilizar, inclusive, o teu trabalho e o que a empresa quer de você. A empresa não quer de você a execução produtiva, segundo o teu entendimento, de requisições de compra. Não, eu tinha um backlog de 50 requisições, fechei 10, 15 numa semana. Ok, você foi produtivo, né, pelo ponto de vista operacional, mas o mercado quer trabalhar menos o teu músculo hoje, mais a tua inteligência. Né? É isso que vai gerar resultado. Desenvolver o programa de SRM, né? Ou seja, gestão de relacionamento com o fornecedor, a gente vai ver mais à frente. Aqui é a gestão de portfólio de aquisições e contratações. Né? Aqui que eu gero foco gerencial. O que eu compro e com que fornecedores? Eu preciso plotar, né? Mapear isso e plotar, né, nesses 4 quadrantes. Cada um tem uma finalidade, para poder entender melhor o perfil da minha demanda, perfil do meu fornecedor, e com isso eu vou desenvolver o relacionamento adequado e apropriado com cada um dos fornecedores. Se eu não conheço os meus fornecedores, eu vou ter uma relação uniforme com todos eles. E muitas vezes vai ser uma relação errática. Eu poderia dar mais enfoque num determinado fornecedor, com maior probabilidade de ganho, e outros nem tanto. Posso até, inclusive, descartar da minha base. Ou seja, aqui na aquisição tática é tudo aquilo que é transacional, aquilo que é operacional. São itens de baixa relevância econômica, ou seja, itens commodities e de fácil acesso no mercado. Aqui no lucro tático também tem a mesma característica, né? São os itens e contratações de alavancagem. Né? Você consegue facilidade de acesso ao mercado fornecedor, porém ele tem relevância econômico-financeira, ou seja, merece um cuidado melhor, porque ali está o potencial de saving. Né? No crítico estratégico, ou seja, já começa a entrar numa seara de fragilidade, ou seja, o item ou o serviço ele é importante para mim, mas eu não tenho um mercado assim muito sortido, muito ofertante. Então, com esses fornecedores, eu preciso desenvolver uma parceria mais estratégica. Né? Eu preciso trazer o fornecedor para, inclusive, persuadi-lo e tentar fazer com que ele se engane no meu negócio e queira, inclusive, fazer investimento junto comigo. Ou seja, eu vou diluir o risco, fazendo com que o fornecedor entenda que o meu negócio, o meu dispêndio é valoroso para ele. E a de segurança estratégica. Eu quero dizer o seguinte, aqui é a situação de fragilidade plena do mercado, do tomador de serviço, do comprador. Por quê? Mercado fornecedor restrito, ou seja, às vezes só single sourcing, você só tem um fornecedor, você tem uma dependência operacional daquilo que ele te vende muito grande, e você não tem muita alternativa, né, de desenvolvimento de fornecedor, até porque não tem fornecedores no mercado. Então, quando você se posiciona nesse quadrante, começa a colocar as barbas de molho, porque isso vai te trazer um problema. Né? Você vai precisar atuar. Agora, quer atuar? É necessário atuar? Atua preventivamente. Não espera o problema acontecer para você poder envidar os esforços e as ações necessárias, porque aí você vai apagar incêndio, você não vai atuar sobre a demanda de maneira antecipatória. E aqui uma gestão de fornecedores. À medida que eu conheço os meus fornecedores, eu vou começar a desenvolver uma rotina e uma agenda positiva para com eles. Né? Ou seja, é uma agenda onde eu vou começar a discutir soluções, problemas e providências para a resolução dos problemas que efetivamente vão acontecer. Ou seja, eu vou ter um ponto focal, né, para garantir o engajamento, eu vou ter um cronograma, ou seja, vai ser mensal, bimestral, trimestral, ou seja, vou ter isso rotinizado dentro da minha perspectiva de atuação, e essas reuniões periódicas vão precisar acontecer com o fornecedor. Eu vou começar a cobrá-lo no sentido de parceria mesmo. Olha só, fornecedor, aquilo que está pactuado no teu contrato, você ficou nesse período de tempo aqui de me entregar, eu não estou conseguindo vislumbrar, entender, né? Não está muito claro aos meus olhos o benefício que essa atuação que você prometeu, ela ia me trazer. Você pode me demonstrar isso? Ou seja, é uma discussão um pouco mais técnica. Né? Você vai fazer com que o fornecedor ele se exponha, mas se exponha positivamente, para poder, inclusive, gerar compromisso para no que concerne ao alcance de resultados. E o Cost Breakdown, ou seja, nada mais é que a planilha de decomposição de custos e preço de venda do fornecedor. Mais uma vez, quando for comprar, não olhe somente o preço.
Você precisa entender o cost breakdown, a estrutura de custos do fornecedor para poder ficar mais clarividente para você o que ele está orçando, né? Está me dando um preço para 10 auxiliares de serviços gerais de R$100 mil. Perfeito, como é que você chegou nesse valor? Né? Tem que entender custos diretos e indiretos, carga tributária, margem de lucro. Isso precisa estar explicitado. E é mais uma competência que o profissional de suprimentos, junto com a área de facilities, precisa desenvolver. Olha o nosso acervo de competência de gestão sendo ampliado cada vez mais, né? Ou seja, olhar somente para a questão do preço, olhar somente para aquelas atividades de cunho meramente transacional, não vai impulsionar a minha carreira, né? Não vai impulsionar a minha área de negócio como uma área valorosa dentro da organização. E a parte de gestão de contratos, né? Uma área com um potencial de oportunidade profissional, inclusive, muito grande, porém ainda muito relegado ao segundo e terceiro plano. Ou seja, depois que você contrata, não existe o acompanhamento efetivo. Isso é um grave erro dos gestores de contratos e gestor de compra também, porque a responsabilidade não é secundária, não, né? A sua responsabilidade não cessa quando você faz a entrega do contrato para a área gestora poder fazer o devido acompanhamento, modus operandi. Não, precisa ter um acompanhamento, uma diligência, e a área de suprimentos precisa acompanhar o contrato durante toda a sua vigência, né? Precisa dar um suporte efetivo. Claro que não vai entrar em todas as questões, mas precisa trabalhar de maneira congruente, né? Bem em parceria com o teu gestor de contratos internos, né? Não adianta cada um falar uma linguagem. Isso até às vezes vai acontecer, né? Mas se existe distanciamento, cada um fala por uma linguagem, fica difícil. E quem ganha com isso é o fornecedor, que começa a enxergar que não existe organização, não existe comunicação fluida entre as áreas funcionais, e ele acaba entrando numa zona de conforto e não entregando efetivamente aquilo que ele se predispôs no momento da contratação. Não celebrar contrato para serviços ligados à atividade fim da empresa. Está caindo por terra, porque vocês já ouviram falar na PL, Projeto de Lei 4330. Isso é antigo, né? Se não me engano, de 2004. Está tramitando no Congresso. E uma série de mutações, reconfigurações estão acontecendo, mas o fato é o seguinte, estão querendo fazer com que a atividade fim se torne, dentre todas as situações que estão sendo discutidas nesse bojo, que a atividade fim também possa ser objeto de contratação do tomador de serviço, né? Objeto de execução do tomador de serviço. Então, essa questão da atividade fim é uma discussão que, assim, bastante acalorada, está inflamada, ainda não tem uma definição peremptória a respeito. Agora, você permitir o fornecedor executar a tua atividade fim, atividade atrelada ao teu negócio, ou seja, é uma quebra de padrão, uma quebra de paradigma, que eu não sei exatamente qual é a efetividade disso em termos de ganho operacional e pecuniário também. Mas, enfim, vamos ver qual é o formato que vai ser dado para essa lei uma vez devidamente implementada. Salvaguardar as condições essenciais do contrato, né? Quem está recebendo o contrato precisa saber qual é o escopo, quais as obrigações, quais os direitos, qual é a cláusula de confidencialidade, a cláusula de reajustamento, repactuação, enfim, eu preciso ter essas informações muito bem sedimentadas na minha mente, porque como é que eu vou cobrar o fornecedor, né, se eu não conheço o contrato, se eu não conheço aquilo que foi pactuado através de um instrumento jurídico contratual? Claro que você não vai ficar fazendo gestão no modus operandi todo dia com o contrato debaixo do braço, até porque a relação tem que ser de confiança, né, tem que ser construída essa credibilidade de parte a parte. Porém, é necessário, sim, você conhecer, até para poder fazer as medições, as liberações de pagamento do fornecedor e, sobretudo, cobrar performance. Se o fornecedor percebe que você não tem conhecimento do escopo que foi contratado, mais uma vez, ele vai entrar numa zona de inércia e não vai entregar aquilo que ele se predispôs. Então, precisa conhecer o contrato. É aqui que também reside uma oportunidade. Por que reside uma oportunidade? Se ninguém está enxergando, é ali que eu tenho que explorar, entende? Não adianta eu, por exemplo, na gestão da minha carreira, só fazendo uma analogia, querer desenvolver uma competência que todo mundo tem. Isso é básico, é elementar. Se todo mundo tem, eu preciso ter também. Agora, o que vai realmente me diferenciar no mercado?
né? É o meu olhar clínico identificando quem não tem para eu poder realmente desenvolver, né? Para eu poder apresentar uma competência que é distintiva aos olhos do mercado. Isso aí não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito empresarial. Não adianta fazer o que todo mundo faz. Isso é commodity. Você precisa se diferenciar. Avaliar periodicamente o fornecedor, né? Ou seja, aquela análise quantitativa e qualitativa que eu falei no início, no processo de qualificação e desenvolvimento, ela passa também na trajetória, na vigência do contrato. Porque o fornecedor, a situação muda, né? O mercado é mutável. Você tem condições de mercadológicas e econômicas que podem influenciar a sua atuação empresarial e vulnerabilizar, inclusive, o seu caixa. Então, principalmente se você contrata serviço, a situação do seu fornecedor no momento da contratação é uma, daqui a um ano é outra. Totalmente diferente. Pode estar numa situação muito mais saudável, de robustez de caixa, mas também pode estar numa situação de fragilidade, né, com o fluxo de caixa combalido. E com o fluxo de caixa combalido, grande probabilidade de não conseguir honrar com os seus compromissos, com as suas obrigações. Então, cabe ao gestor de contratos, apoiados pela gestão de compras e suprimentos, né, fazer esse acompanhamento acurado e diligente junto ao fornecedor. Não exercer... Aí é básico e operacional, né? Mas também, não menos importante, não exercer ingerência sobre o mercado fornecedor, né? Sobre o fornecedor, ou seja, subordinação direta, você contrata o fornecedor, você quer cobrar dele performance, independente de quem vai realizar o serviço. Então não fica nessa, não, faça isso, faça aquilo, quer emitir ordem de serviço, não, você não é pago para isso. Você está ali para cobrar o preposto, né, nem direto o executor da atividade, a performance, o melhor desempenho, que inclusive está pactuado no contrato. Paralelismo, né, você ter colaboradores diretos e indiretos fazendo a mesma coisa, ou seja, abre um precedente enorme para litígio judicial trabalhista. A questão da pessoalidade, mais uma vez, não importa quem vai fazer, é importante que seja bem feito e no nível de serviço que está combinado. Então, essa parte de gestão de contratos tem uma oportunidade sem igual aqui, em qualquer organização, seja ela mais, a mais robusta, né? A organização com maior musculatura empresarial, ou até mesmo uma organização incipiente, né? Que está tentando se projetar no mercado hoje. Eles cometem esse erro de maneira recorrente, né? Ou seja, contratam, mas não fazem gestão. Não faz gestão, é aí que a gente entra, né, Maiber? Ou seja, entra com a nossa competência para acompanhar e fazer acontecer. Que bom que isso existe, né? É na ineficiência que surge a possibilidade de você se notabilizar. Evitar reajuste automático de preço, principalmente no ambiente inflacionário. Eu não posso sair acatando reajuste automático no meu contrato, porque senão vai me desestabilizar, né? Principalmente se eu não tenho gestão de contratos, vai acabar passando desapercebido e, mais uma vez, eu vou ser onerado. Buscar a implementação de cláusula de produtividade, isso é algo que ainda não se vê muito, principalmente aqui no Brasil, diferentemente do mercado europeu e americano, que já estão com modelos mais amadurecidos nesse sentido. Produtividade é eu falar para o fornecedor o seguinte: você sabe muito disso aí porque é o teu negócio, né? Torna isso prático e exequível, mensurável. Eu quero ver o resultado dessa tua competência, desse teu know-how. O que você conseguir, mais uma vez, a gente divide. Agora mostra, desafia o fornecedor nesse sentido. Evitar take or pay, ou seja, você, para poder garantir o ressuprimento, não ter nenhuma uma condição instável, né, de ressuprir a tua planta, ressuprir a tua organização, você vai sair comprando com um compromisso de pagamento de compra. Não sabe nem quando vai usar. Deixa o material lá imobilizado, né? Ou seja, só que material imobilizado é um estoque de dinheiro que está empatado. E muita gente não consegue enxergar isso, né? É capital empatado, é recurso financeiro não movimentado, que você, com uma visão mínima de finanças, você pode chegar assim, a medida, ao invés de deixar parado no canto sem uso, melhor, em desuso, eu pego todo aquele capital, transformo em recurso pecuniário e aplico isso. Eu preciso ter essa visão de negócio para saber que eu estou lidando com dinheiro e o dinheiro ele precisa ser rentabilizado. E não acatar, né, na medida do possível, cláusula de saída. É difícil, dependendo inclusive da particularidade da prestação de serviço, do investimento que foi feito pelo teu fornecedor para ele mobilizar a operação e poder atuar de maneira proficiente para você, nem sempre ele vai conseguir te dar a prerrogativa de você sair do contrato a qualquer momento. É até injusto, né? Um tanto quanto pragmático
pela perspectiva do prestador, do tomador de serviço. Mas, na medida do possível, ter uma cláusula com aviso prévio de 90 dias para o fornecedor se desmobilizar. Enfim, tudo é negociável, né? Nada é imperativo, nada é mandatório. Mas você, na qualidade de comprador, daquele que está como gestor comercial interagindo com o mercado, você precisa preservar uma boa relação com o teu fornecedor, garantindo também que você está fazendo um bom negócio para a empresa para a qual você representa. Aqui eu deixo uma mensagem final. Quem já assistiu as minhas palestras já deve estar de saco cheio de ficar ouvindo isso, mas é algo que eu tenho como mantra pessoal, né? Educação continua a disciplina. Não adianta querer se capacitar e não ter disciplina, né? Para fazer acontecer, para você buscar teus sonhos, as tuas realizações. E aquilo que não tiver ao seu alcance, Papai do Céu vai nos ajudar. Muito obrigado, gente. Perguntas? A pergunta é a seguinte: você fala de gestão de compras. Compras hoje, em meio à crise, é uma palavra um tanto pesada. Você concorda? Quando você fala de planejamento, de organização e de interação das equipes junto a essa crise, entre aspas, que nós estamos vivendo, como é que você enxerga o cenário do gestor de compras, propriamente dito? Aonde ele se aplica em meio a essa crise? Só para fazer uma alusão para você entender mais com relação à pergunta, é aquela coisa de não basta o ser, tem que aparecer. Porque hoje você é um comprador que está dentro de uma empresa onde não se fala em compras. Você não pode falar em compra. Não compra. Não compra, porque o que compra é gasto. Como é que você consegue enxergar o profissional dentro desse âmbito? Vamos lá. Compra é gasto, mas por mais que as organizações estejam restritas nos seus desembolsos, para a operação acontecer, até para que ela mesma possa vender, você tem que comprar, né? Você tem logística, as áreas precisam atuar, não tem jeito. Vai comprar menos, vai comprar com mais critério. Lembra quando eu falei da análise de valor? É isso, né? Ter dor de dono. Não é sair comprando motivado por vaidade pessoal. Eu sempre falei até o exemplo aqui do comitê, mas o exemplo raso que eu costumo usar nesse sentido é o seguinte: para que eu vou comprar uma Montblanc, caneta, se o objetivo é a escrita, eu posso comprar uma Bic? É besteira, mas tem sempre um espírito aflorado que diz que não, mas a caneta não tem muita relevância. Não, mas isso é o de menos. Eu estou só dando exemplo de que uma é muito mais cara para a outra e o objetivo principal é a escrita. Então, é isso, é comprar com critério, comprar com aquele sentimento de pertença, né? Ou seja, para que eu vou gastar o recurso da organização? Tem gente que fala o seguinte: eu adoro viajar pelo país, a empresa me proporciona esse benefício. Ok, que bom, mas qual o retorno que você está trazendo para a organização? Vou fazer um treinamento. Perfeito, é importante ter uma força de trabalho engajada. Conseguiu multiplicar esse treinamento ou ele está só internalizado em você? Né? Não transformou isso em conhecimento organizacional multiplicado para toda a tua equipe. É nesse sentido. E o profissional, assim como na área de facilities, em qualquer lugar, gente, o marketing é necessário. Né? Não basta fazer bem feito. O pessoal que está no topo decisório precisa te enxergar. Né? Faça bem o teu trabalho, lastreado por excelentes resultados, mas dê notabilidade. Né? Mostra, principalmente se você é atividade meio, né, de pouca percepção ocular, procura mostrar isso. Não fez um bom resultado, está devidamente seguro de que trouxe um benefício real para a organização, mostra, apresenta isso. Aí é a hora do carnaval. Mas o carnaval positivo, não é, desculpa o termo, não é fanfarronice. Não, é fazer o seguinte: não, eu fiz um excelente trabalho. Alguém precisa enxergar isso dentro da organização. Senão você é visto sempre como um mero trocador de lâmpada, aquele que está desobstruindo a lixeira, ou então aquele que só compra para poder atender a requisição. Isso é pejorativo, não é demérito ser assim, mas eu preciso, dentro da minha ambição de carreira, uma ambição positiva, enxergar que esse marketing, essa notabilização, essa publicidade é necessária para o profissional. Em qualquer circunstância, né, Maia? Não só em facilities, suprimentos, áreas de atividade meio, mas em qualquer área de negócio você precisa ter resultados e se fazer notar, não tem jeito. Legal? Mais perguntas? Não? Legal, gente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.